O terceiro distrito, onde está localizado os Três Picos, é o maior produtor de olerícolas de Nova Friburgo e concentra a maior parte dos agricultores familiares. Faz parte do Cinturão Verde da região serrana, que engloba também os municípios de Sumidouro e Teresópolis. Essa região mantém práticas culturais antigas, como a broa de planta de Dona Dodoca. Fomos conhecer todo o ambiente cultural que envolve a fabricação dessa broa. A casa de pau a pique, o forno de barro, os tipos de ingredientes, a colheita dos legumes e o modo de preparo. Entrevistamos Dona Dodoca e seu marido Luiz Gonzaga Cardinó. Acompanhamos Luiz Gonzaga Cardinó até a horta próxima à residência de Pau a Pique para fazer a coleta dos legumes que entrarão na composição da broa de planta. Recolhemos batata doce, inhame, erva doce e o chuchu e o cará já tinham sido colhidos antes pelo casal. A horta é de subsistência e compartilhada entre outros membros da família. Percorrer a sua horta, onde nos deparamos com uma melancia plantada entre os legumes. A broa de planta leva vários legumes crus, mas será a farinha de milho, ou seja, o fubá, a base dela. Acompanhamos Luiz Gonzaga Cardinó na colheita pela horta. Há dois tipos de milho utilizados no preparo da broa de planta, o milho branco e o vermelho, como eles denominam. Segundo Dona Dodoca, o milho branco tem melhor sabor, mas raramente encontramos esse tipo no mercado. E estão aí os ingredientes que colhemos para preparar a broa de planta. Nessa imagem, a flor do quiabo. Podemos perceber pela profusão de insetos que na agricultura de subsistência não se faz uso de agrotóxicos. Retornamos à casa de Pau a Pique, onde Dona Dodoca nos aguardava. É uma típica residência de nossos antepassados, feita com madeira da região como base e estrutura, com um traçado de bambu, embolsada com barro da região e suspensa sobre pedras para evitar a umidade. A cal sobre as paredes garante a salubridade da casa, evitando insetos e parasitas hospedeiros. Mãos na massa. Dona Dodoca ralou os legumes como batata doce, cará, chuchu, inhame e abóbora.
A farinha de milho branco e amarelo ela costuma fazer, mas também compra no mercado, pois nem sempre tem milho na horta. A todos esses ingredientes são acrescidos leite, açúcar mascavo, ovos e fermento. O formato é de grandes bolos. A massa repousa sobre folhas de caeté, que, segundo Dona Dodoca, adiciona sabor à broa. A massa é feita em grande quantidade, dando enorme número de broas. Isso se deve ao fato de demandar muito esforço, tempo e combustível para acender o forno de barro. Por isso, assam-se muitas broas ao mesmo tempo. Faz-se broas nas novenas e em outros momentos de sociabilidade entre as famílias e vizinhos. Aqui a massa foi uns 10 quilos de massa. Assim, a batata, o chuchu, o cará, foi uns 10 quilos. O fubá foi 5 quilos que eu botei. Sobre a folha de caeté descansa a broa, levando uma camada de ovos batidos por cima para lhe dar cor. E aguardamos a massa descansar por um tempo. Para fazer a fogueira no forno de barro, utilizam-se gravetos e, principalmente, sabugos de milho. No campo, tudo é aproveitado nos alimentos. As cinzas aquecem o forno e Dona Dodoca fica espalhando-as e observando a temperatura dele. Seu Cardinó nos mostra no quintal as folhas de caeté, que são muito utilizadas na feitura da broa. Antigamente, os tropeiros transportavam a manteiga dos sítios até o centro de Nova Friburgo, envolvidas em folhas de caeté, e daí o nome de manteiga de caeté. Começa-se então a retirar os sabugos de milho do forno com uma enxada quando está bastante aquecido. Com uma vassoura, retira-se o restante das cinzas. A propósito, a vassoura que se varre é feita de uma planta denominada de vassoura e, pelo fato de ser dura e resistente, se utiliza para a limpeza do solo. Assim faziam os nossos antepassados. Retiradas as cinzas, são dispostas no quintal e reaproveitadas como adubo. Como disse antes, tudo se aproveita no mundo rural. Uma folha de caeté é jogada dentro do forno. Se queimar rápido, é sinal de que o forno se encontra superaquecido e deve-se aguardar esfriar um pouco. Se a folha queimar lentamente, sinal verde para se colocar os bolos de broa.
começa-se a fechar todas as saídas do forno de barro, utilizando novamente a folha de caeté. Veda-se a parte frontal do forno de barro. Aguarda-se então as broas assarem. Dona Dodoca confere para ver se estão assadas, mas percebe que deve aguardar mais um pouco. Abre-se o forno novamente e finalmente estão prontas as broas de planta. Desprende-se as broas das folhas de caeté. Como elas ficam rachadas, o povo da região as denominavam de calcanhar de nego, numa alusão aos pés rachados. Possivelmente essa comparação vem do tempo da escravidão, pois os escravos eram proibidos de calçar sapato. As broas são envolvidas em um pano umedecido por alguns minutos, antes de serem cortadas. Isso se deve à alta temperatura das broas. Aliás, a concentração de calor nelas é impressionante. Levei para casa algumas broas e horas depois ainda estavam bem quentes. Retiradas todas as broas, para aproveitar o forno aquecido, joga-se material combustível e alimenta-se novamente o fogo para esquentar uma panela de sopa ou para ferver água para o café. Em Nova Friburgo, uma lei municipal protege o tombamento do patrimônio histórico, cultural e material. Dispõe que o poder público reconhece e protege como patrimônio cultural bens de natureza imaterial, a fim de garantir a continuidade das expressões culturais referentes à memória, à identidade e à formação da sociedade do município para o conhecimento das gerações presentes e futuras. As indicações de cura de doenças utilizando as plantas medicinais do seu Hermínio e a broa de planta de Dona Dodoca deveriam constar no livro dos saberes em razão de estarem enraizados na cultura da comunidade de Três Picos por diversas gerações.